bonitos, mas poderiam caracterizar alguma outra coisa, né? Será que já está gravando, Renato? O André já deu ok aqui para gente. Ok? Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente aqui uma boa tarde. É com muita satisfação. Hoje, dia 6/4, estamos aqui na cidade de Uberaba, com muito prazer e muito orgulho, fazendo o nosso programa Eis a Questão. E hoje nós não poderíamos deixar uma pessoa tão quista e uma pessoa que nós temos um prazer muito grande em poder estar conversando por alguns minutos, né? E tendo essa oportunidade, eu gostaria muito aqui de falar que o nosso convidado de hoje não é nada mais, nada menos que Renato Muniz, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito apreço. Ele é professor, ambientalista, escritor, poeta. Olha, uma pessoa que, digamos assim, tem uma clareza, uma lucidez para poder escrever, para poder conversar, das quais pouquíssimas pessoas possuem. É um orgulho muito grande. Quero fazer aqui, Renato, em nome da Rádio Web da UFTM, em nome do reitor, o reitor Luiz Santos Anjos, em nome da Andréia, que é a nossa responsável pela parte de comunicação, dizer a você um muito obrigado. Ficamos lisonjeados com o seu tempo, com a sua disponibilidade. Nós já havíamos marcado esse nosso bate-papo há alguns dias, mas em detrimento do Covid-19, nós suspendemos por seguranças nossas. Estamos em nossas casas e a Andréia dando esse suporte remoto aí para a gente, tá bom? Então, Renato, quero dizer aqui, vou te passar a palavra para que você possa se apresentar para os nossos internautas, ouvintes, todo mundo que esteja nos ouvindo ou vendo, né? E dizer o seguinte: muito prazer, excelente ficar com você agora, uma excelente tarde, vai ser um bate-papo muito tranquilo, como sempre os foram, tá bom? Renato, pode falar, por favor, é com você, meu amigo. Júlio, boa tarde. É sempre um prazer poder trabalhar junto com você, não é a primeira vez. E nas outras vezes em que estivemos juntos, sempre foi muito bom, muito produtivo. Eu agradeço o convite e, para nós, é uma experiência, né? É uma experiência de gravarmos à distância, diante da situação que estamos vivendo, mas ainda bem que, apesar de todos os problemas, apesar dessa pandemia, nós conseguimos nos comunicar, nós conseguimos passar o recado, e isso é que é muito importante. Aliás, isso faz parte do ser humano, faz parte da vida em sociedade, que é nos comunicarmos, e a gente sempre vai arranjar um jeito para isso. Que bom, Renato. Ó, Renato, eu queria até aproveitar, já dentro dessa linha que você está falando, e uma questão muito importante, eu acredito que a comunicação, se não for a mais antiga ou a mais importante, uma das mais nobres e importantes funções do ser humano, né, enquanto no convívio social. O que você tem sentido, Renato, primeiramente, a respeito dessa... Porque, no momento, eu acredito que, assim, a nossa leitura do programa, né, e a minha leitura particular, é que é um momento de harmonia, é um momento de unirmos, é um momento de darmos as mãos, embora não possamos, mas de contemporaneizarmos as coisas. E o que nós vemos nesse mundo virtual, que hoje ele se apoderou muito fortemente de todos os processos de mídia, é uma questão de apontar o dedo, de reclamar, de não trazer a informação a melhor maneira e a mais precisa que seja. O que você vê, Renato, que nós, eu digo nós, eu, você, cada um de nós tem o seu eixo, tem seu nicho e tem seu mecanismo próprio de poder divulgar o melhor, em fazer o melhor, em usar melhor a rede, né? E só para essa abertura, dentro desse contexto que você falou, que nós vamos falar de meio ambiente, nós vamos falar de poema, de poesia, mas nesse caso, né, o que você sente na comunicação, o processo de comunicação do ser humano neste período que nós estamos vivendo? Por gentileza. Júlio, são muitas questões. Eu vejo, em primeiro lugar, uma complexidade muito grande, uma complexidade que envolve, inclusive, o aspecto do novo, da novidade, né? Porque, apesar de nós, a sociedade já ter desenvolvido esses mecanismos já há mais de 20 anos, praticamente, né? Ou mais, se for o caso, mas não tanto com essa facilidade, com essa democratização, eu acho que ainda é muito novo todo esse processo. E dentro dessa complexidade, dessa novidade, como eu não tenho condições aqui de fazer um tratado ou de falar muito, não trata de uma aula, eu vejo algumas coisas com muita preocupação. Primeiro, um excesso de informação, sabe? Nesses dias,
Eu praticamente estou aqui em casa, em quarentena, desde o dia 19, 18 de março. Demais, ok. E eu sinto uma verdadeira inundação, uma enchente de informação. Eu acho que é informação demais, eu acho que todas as pessoas estão ávidas, elas querem a informação e, ao mesmo tempo, elas querem transmitir a informação. Então, eu sinto que isso tem gerado uma quantidade de informação muito grande. Os grupos de Zap que eu participo, as Sim, redes sociais, de modo geral, que eu participo, elas estão cheias, lotadas. Eu tenho a impressão que, nesse momento, as pessoas não têm condição, não têm condições de absorver, de transmitir e receber essa quantidade de informação. Então, a primeira visão que eu tenho é essa, é a quantidade excessiva de informações. Esse é o primeiro ponto. ok. O segundo ponto é um ponto que também me preocupa muito, porque boa parte dessas informações não são confiáveis, boa parte dessas informações que nos chegam não tiveram devido tratamento, as pessoas não tiveram devido cuidado, todos os grupos, em todas as situações, não tiveram o devido cuidado de verificar a veracidade, de verificar que impacto teriam na vida das pessoas. E isso me leva a uma outra questão que eu acho que é importante dizer nesse momento. Talvez seja uma Sim, dificuldade das pessoas hoje de fazerem uma leitura do mundo. Não se trata nem de uma leitura de um texto escrito, sim, de um sim. jornal, de uma página de internet, mas eu vou além. Eu acho que é uma dificuldade muito grande. Eu não sei dizer, eu não analisei ainda, mas eu sinto que as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de fazerem essa leitura das informações que nos chegam, né? Então, isso talvez dificulte um pouco transitarmos por essa fase. Essa fase vai passar, vai mudar, as coisas não são eternas, nem Sim, nós ainda bem. sabemos, Sim, tá? Tudo vai passar, tudo vai mudar. Acho que a grande questão é que o movimento, a transformação é um fato inquestionável, mas a dificuldade que eu vejo, e é isso que me preocupa, é essa: como é que as pessoas estão fazendo a leitura do processo, a leitura do mundo, né, do que está acontecendo. Essa é uma questão que tem me preocupado bastante. Renato, bom, primeiramente você abriu aí vários vieses, né, vários caminhos a percorrerem, mas uma questão curiosa é o seguinte, aqui vale, Renato, apenas lembrando a todos os internautas que estão com a gente, todo o pessoal que está assistindo agora ou vem assistir depois, o Eis a Questão é um programa que não vem aqui para apontar o dedo, não vem aqui para falar A, B ou C, pelo contrário, nós queremos o seguinte: levar a informação e mostrar aquilo pelo viés e pela análise das pessoas que estão sendo entrevistadas, num bate-papo, numa conversa, né? Renato, isso que você falou agora há pouco, eu coaduno, não tenha dúvida nenhuma, a quantidade e a qualidade que as informações acontecem dentro dos ambientes virtuais, ela é quase, digamos assim, se você ficar, em tese, se você ficar um dia sem ver um WhatsApp, corre o risco, não sei se isso acontece, de no dia seguinte você estar com a caixa de mensagem lotada e não ter tempo de ver durante o dia inteiro. Então, teria que ter alguma coisa no tipo, uma autoconscientização das pessoas em desenvolver, não digo policiamento, mas uma regra de conduta mais agradável, que procurar se entender mais. E aquele ponto que você falou, Renato, a questão da leitura, eu tenho um entendimento que está sendo tudo muito puxado, embora seja uma calamidade, uma pandemia de saúde, mas está sendo muito puxado para o lado da política. Não sei se você concorda ou não, gostaria de ouvir você, Renato, por gentileza. Sem dúvida, Júlio. Eu concordo, sim, é claro, porque o componente da política ele está presente, e eu acho que esse é um detalhe importante. O componente político ele está presente em toda a nossa vida, né? A política está presente no futebol, a política está presente na escola, na educação. Sim, Eu sim, até, indo além, para não me estender muito, eu pergunto onde a política não está presente, né? A política está presente em todas as circunstâncias. sim. Mas, durante um tempo, eu acredito que algumas pessoas, principalmente alguns formadores de opinião, não todos, é claro, recusaram a política. Uhum.
muitas pessoas venderam uma ideia, no meu entendimento, falsa, de que a política não era uma coisa boa. Eu vou justamente na direção contrária. Eu acredito que sem política não há salvação. Né? Quer dizer, então, é necessário que a gente entenda um pouquinho da questão política e, enfim, que a gente encare a política de uma forma tranquila, de uma forma, vamos dizer, Pode falar, Renato, por favor. Aqui é um microfone aberto e a não, gente coloca as nossas ideias à vontade. tem muita gente que diz assim, isso é política, isso é ideologia, né? Eu não discuto ideologia, eu não discuto política. Não, não digo você. Às vezes eu vejo isso de forma muito comum. E eu acho que o contrário é que seria. Por quê? Porque a política é o diálogo. A política é você conversar. Você conversar com o seu oponente, você conversar com quem pensa diferente, você dar a sua opinião. Né? Não é possível mais que você conduza a sociedade sem política. Tá? A questão é como trabalhar a política, quer dizer, entender os elementos da política, entender como é que funciona a política, entender que política é diálogo, que política é ouvir as pessoas, todas as pessoas em todas as circunstâncias. Eu acho que essa é a questão principal. E voltando à questão anterior da leitura, eu creio que as pessoas precisam fazer uma nova leitura da política. E eu penso que isso passa, Júlio, pela valorização da política e dos políticos. Nesse momento, não adianta você descaracterizar os políticos, até porque os políticos não são iguais. Eu tenho muita birra daquela frase, político é tudo igual. Não são. Eu penso que entender os políticos, entender como funcionam, entender os partidos políticos. Eu acredito que os partidos políticos são muito importantes, né? Todos eles. É preciso, inclusive, conhecê-los, é preciso saber a que vieram, o que propõem, qual é a proposta política, qual é o programa deles. Eu acho que jamais uma sociedade vai conseguir superar suas dificuldades se essa sociedade não valorizar a política e não valorizar as pessoas que se colocam dispostas a trabalhar a política, a fazer uma representatividade. É importante saber que o político, eu penso, o político ele está ali representando um grupo. Não é? Nenhum político se representa. O político que se representa, ele não vai longe. Agora, é importante saber qual é a camada, qual é o segmento que está sendo representado naquele político, naquele partido. Né? E abrir o diálogo para toda a sociedade. Recusar a política, eu acho que é suicídio. Suicídio coletivo, suicídio social. Olha, Renato, tudo que você fala, eu pactuo em gênero e grau, e tem algumas coisas, igual recentemente, eu estava assistindo alguns vídeos, embora tenhamos, às vezes, como se fala, o mais importante, o melhor que eu vejo é quando você encontra pessoas lúcidas como você, repito, é um prazer muito grande, é uma honra poder estar tendo esse bate-papo com você. E esses dias para trás eu estava dando uma olhadinha e vi uma das últimas discussões de Roger Scruton com Eagleton. Os dois, né, são um da esquerda, outro da direita, mas o nível de respeito de um para com o outro, o nível de conduta social e conduta de diálogo de um com o outro é uma coisa abismante, é uma coisa assim maravilhosa. Você percebe que ali chega ao ponto de que pessoas que sejam de valores e pensamentos distintos consigam conversar e se contra-argumentar, mantendo a ética, mantendo o respeito, mantendo o carinho pelo próximo. E é isso que eu vejo que vem muito ao encontro dessa narrativa que você coloca há pouco, na questão que as pessoas se esquecem que política ela é necessária a todos os momentos das nossas vidas. Todos nós precisamos de política. Agora, fazer política ou estar na política ou ter opiniões políticas, isso não tem, ao meu ver, tá? É totalmente fora de um contexto de fazer ofensa, de fazer ameaça, de fazer xingamento, de fazer qualquer tipo de humilhação, de fazer jogadilha com o nome, esse tipo de coisa é muito raso, é muito baixo. Eu penso sim, assim como você, que a política poderia estar
num patamar muito melhor. Mas aí, Renato, e também aproveitando a sua fala, e você que é um educador, o qual eu tive o prazer e a honra de ter sido seu aluno, é na questão da educação, Renato, que nós estamos falando aqui em política e estamos falando no comportamento do ser humano nesta análise das políticas. Agora, como que nós podemos mudar um pouco ou ajudar essas pessoas que hoje não têm uma boa leitura de mundo dentro daquela educação que elas possuem? Conta aí pra gente, Renato, você como educador, qual é o seu pensamento a respeito? Então, Júlio, eu não tenho uma resposta, tá? Ok. Apesar de ter me dedicado há 40 anos na educação, na cultura, de modo geral, na literatura, nas artes, hoje eu não me sinto em condições de oferecer nenhuma resposta pronta, acabada. Ah, claro. Aliás, para tentar ser coerente com tudo que eu fiz, eu acredito que essa resposta ela poderá vir na medida em que exista o diálogo, na medida em que exista pessoas, né, grupos de pessoas Sim. discutindo, trabalhando, usando as ferramentas da comunicação para poder chegar num ponto que nos interessa. Mas hoje, nesse momento, a minha preocupação está voltada justamente para a questão da leitura, né? Porque eu tenho percebido que muitas das dificuldades que nós estamos tendo hoje vêm justamente da dificuldade que as pessoas estão tendo com a leitura e com a interpretação de texto. E eu só vejo que Verdade. as pessoas precisam ler mais. Né? Mas não se trata apenas de ler. As pessoas leem, elas sabem ler. Elas leem o outdoor, elas leem a placa de um WhatsApp, ônibus, elas as leem o mídias WhatsApp. sociais. Mas eu acredito que a leitura ela precisa ser uma leitura um pouco mais profunda, ela precisa ser uma leitura de textos maiores, ela precisa ser uma leitura mais consistente. Né? Eu acredito que o que está faltando hoje é a leitura de textos, é a leitura de literatura, é a leitura de romances, de outros gêneros, de contos. E mais do que isso, é preciso que as pessoas conversem sobre o que leram. É preciso que as pessoas digam: olha, eu li esse livro, o que é que você achou? Eu vou sugerir a você que leia esse livro também. O que é que você achou? Você me sugere um livro? Né? Eu sinto que, não só de literatura, eu acho que a literatura abre o caminho. Né? A Sim. literatura ela permite uma conexão aqui no cérebro fantástica, maravilhosa. Né? A leitura permite trabalhar com a memória, permite trabalhar, enfim, todas as conexões, mas eu acho que ela tem uma outra parte, que é a parte da conexão com o outro. Quer dizer, é dizer: olha, eu li, eu sugiro a você que leia, né? O que é que você achou desse texto, dessa personagem? Eu acho que é tornar a leitura algo dinâmico. E isso cabe a todos nós, enquanto indivíduos, mas cabe também às instituições. Eu acho que é o momento das instituições investirem mais em leitura. O grande mestre Antônio Cândido, ele tem um texto fantástico em que ele diz que literatura é um direito humano, né? É um direito das pessoas. Então, as pessoas têm que ler, elas merecem, elas precisam da leitura como direito humano, a literatura como direito humano. Sem literatura, nós perdemos um pouco a humanidade, nós perdemos parcela da humanidade que temos. Né? Então, eu vejo que falar em educação, tudo bem, é importante, tá? Mas eu acho que, nesse momento, a nossa atenção deveria estar mais voltada para essa questão da leitura, da literatura. E também, eu acho que nós não podemos esquecer, eu estou sentindo falta disso, do investimento em pesquisa científica, do investimento na ciência, tá? Como pensamento científico, como atitude científica. Eu acho que a pandemia está nos mostrando um pouco isso. Né? Bastante, né, Renato? Termos um pensamento voltado para a ciência. Então, são as duas coisas hoje. E essas duas coisas, elas poderiam, Júlio,
estar presentes na escola. Eu acho que a escola poderia dar, desde o primeiro ano, uma importância maior para todas as ciências, todas as atividades são importantes, mas eu penso que o pensamento científico e a leitura, nesse momento, deveriam ter e receber a nossa maior atenção. Renato, as palavras que você fala são muito propícias e oportunas com este momento que nós vivenciamos. E aí vem aquela questão, né, Renato, que nós estamos, por exemplo, você também é professor universitário, assim como eu, graças a Deus, exerço essa função. O que nós notamos é que, até num convívio social, num contexto social, você chega num aeroporto, numa rodoviária, num ponto de ônibus, você vai dentro de um supermercado, aonde você vai, Renato? Se nós dermos uma volta, hoje não, é claro, por uma questão, né? Nós estamos passando pelo Covid-19, uma situação crítica, mas se você sai num dia comum, a qualquer hora, e se você der uma volta num shopping, ou se você der uma volta nas ruas, ou se você for dentro de uma universidade ou dentro de uma escola, eu acredito que você raramente, posso estar falando aqui uma coisa a qual você venha discordar e a gente vai conversar sem problema algum, mas raramente você vê alguém portando um livro. Você nunca vê uma pessoa portando um livro. Agora, no celular, na mídia social, ou com o celular nas mãos, isso você vê a todo tempo. Seria, acredito que seja e possa ser uma oportunidade muito importante agora, com esse isolamento horizontal o qual nós vivemos, ao invés das pessoas gastarem tanto tempo nas suas redes virtuais, aproveitarem esse tempo para fazer uma boa leitura, pegar aquele livro que você começa fazendo uma leitura de um livro pequeno, passando por um livro maior, aquilo que vem ao seu interesse, não está bem com aquele livro, para um pouquinho, vai para um outro livro. Você acha que seria um momento oportuno, inclusive para isso, e num pensamento maior? Nada contra as pessoas que ficam dentro das academias, porque é um gosto, é cuidar do corpo e tudo mais. Porém, você vê o seguinte, uma coisa curiosa, as academias lotadas, ou até então estavam todas lotadas, sem quase horário, e as livrarias e bibliotecas vazias. Seria um momento de repensar o amanhã quando a gente passar por essa fase? Por favor, Renato. Eu acredito que sim, Júlio. E há um detalhe importante, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, a leitura, principalmente, mas não só, eu insisto nisso, a leitura de obras literárias, ela permite uma coisa que, para mim, hoje, é muito importante, que é o silêncio, né? É a reflexão, realmente o momento de silêncio, a introspecção, que é quando você vai ter a oportunidade de conversar com você próprio. Isso é muito importante. E aí vem aquela questão, Renato, nós quase não, nós que eu digo, me incluo, nós, a sociedade hoje em dia, como a gente bem comentou, eu comentei, você acredito que pactue, seria um momento de nós repensarmos, porque se você pegar nos últimos 30, 40, 50 anos, nós temos, sim, bons escritores, nós temos pessoas voltadas para as ciências, mas eu não vejo isso, e não é questão de Brasil, é uma questão de mundo. Nós não vemos pensadores, nós não vemos muitos novos escritores, nós não vemos na música, nós não vemos nas artes, em qualquer uma das belas artes. Se você falar da pintura, se você falar da escultura, ou de qualquer outra bela arte que você tenha, você não vê nomes novos aparecendo nos últimos 50, 60 anos, como você via século XVI, XVII, XVIII, XIX. Ainda outro dia, brinquei com um colega meu falando assim, a vantagem é que lá atrás não tinha o WhatsApp nem o Facebook. O que você acha, Renato? Júlio, é a primeira vez que nós vamos discordar. Sim. Mas, na verdade, existem, Júlio. Tem muita gente boa, tem muita gente nova. Eu tenho frequentado eventos literários, feiras, festivais, aí pelo Brasil afora. E eu tenho visto Araxá, Paraty, São Paulo, outros locais. Eu tenho visto muita gente nova, muita gente boa. O que acontece, às vezes, é que essas pessoas não têm a visibilidade que deveriam ter, né? Tem muita gente escrevendo, tem muita gente produzindo, nas universidades tem muita gente. O que falta, às vezes, é uma atenção maior para esse tipo de coisa.
Tem muitos autores novos, brilhantes, produzindo coisas muito boas, inclusive nas redes sociais, mas falta realmente, às vezes, se quer dar, por uma questão de marketing, por uma questão, sei lá, teológica, eu não sei o que é, maior importância para o evento de massa, Ok. para a massificação e, Tá. às vezes, o autor, o músico, o pintor, o artista, aquele que faz um trabalho individual, ele não, por ser individual, ele não tem a massificação, né? Ele não recebe o processo de massificação, nem sei se deveria receber, a questão é a massificação. O que eu estou criticando é a massificação da cultura, é a massificação da expressão artística. Né? A arte, a literatura, tem que chegar ao povo, mas talvez não de forma... Depois que colocaram um liquidificador e unificaram tudo como uma pasta sem forma, sem cheiro, Sim. sem cor. Não. É importante você perceber que cada segmento, cada expressão artística tem o seu lugar. Né? Mas a visão massificada, ela faz exatamente o contrário. Ela coloca tudo no liquidificador e joga para as massas. Tá certo? Então, acho que nós temos que mudar um pouco a nossa percepção e perceber que o que vale a pena, o que faz sentido, são as expressões únicas, são as expressões maravilhosas, são as expressões complexas, né? E nós temos que dar conta dessa complexidade, nós temos que dar conta dessa beleza, às vezes dessa beleza única, e esquecer um pouquinho, porque a expressão massificada ela perde, inclusive, a capacidade de você pensar, porque ela já chega pronta. Entendeu? Sim. Eu acho que esse é o problema, né? Tá? Entre outros problemas. Tá? Júlio, eu acho que Renato, nosso tempo vai acabar. como que é? Desculpe. Acho que nosso tempo vai acabar. O Não tempo é uma agora. metáfora. Sim, o tempo, sim, sim. Andréia, se você estiver, para você está Não, aparecendo qual tempo? eu estou à disposição. Viu, Júlio? É o tempo da Sim, mídia. Renato. Sim, sim. Vamos só dar uma olhadinha, Renato, por gentileza, que para mim eu estou com alguma dificuldade aqui no áudio e não aparece você e nem a Andréia, né? Eu queria pedir, se você também puder pedir para a Andréia, só internautas, todo mundo que estiver nos ouvindo e vendo, se puder, por gentileza, dar um alô na Andréia para verificar se a gente tem como Que fechar essa nós temos sessão. 5 breve, minutos? 5 minutos. Então tá bom. Então, nesses 5 minutos, que não são poucos também, não é uma infinidade, são 5 minutos, vou tentar resumir aqui para nós, então, Renato, para que a gente consiga. Bom, Renato, dentro dessa ótica, dentro dessa conversa que a gente está tendo, desse bate-papo, o que você deixaria, né, que é muito importante para que a gente possa aproveitar e passar desse período, que Deus abençoe, que não tenhamos mais pessoas acometidas, muito mais pessoas acometidas, o que você sonharia que a pessoa, depois dessa, digamos assim, dessa chacoalhada na roseira que nós tivemos, para as próximas semanas, próximos meses, próximos anos, o que essa infelicidade, essa pandemia trouxe, que tudo é negativo nela, né, pelo próprio número de óbitos, mas o que você acredita que ela trouxe que pode olhar? Sacode a humanidade, você tem que mudar. O que você pensa que pode deixar de positivo para nós nesse aspecto, nesse viés que a gente está falando? Por favor. Quando a gente sair, que todos vamos correndo até uma livraria, vamos ao cinema, vamos assistir um show, vamos comprar muitos livros, vamos nos abraçar. Eu acho que valorizar um pouco mais a política, valorizar o outro, valorizar a literatura. Eu espero que todos tenham a oportunidade de ler muitos livros, quem sabe até fazer alguma poesia. Isso é importante. Vamos aprender a usar melhor as redes sociais, vamos desconfiar sempre que nos passarem alguma coisa muito esquisita. Isso é bom, isso é importante. Quer dizer, eu acho que nós temos que ter essa atitude de desconfiança e, ao mesmo tempo, desconfiança positiva, mas, ao mesmo tempo, de acreditar no futuro, mas um futuro de mais humanidade, né, Júlio? Um futuro de Muito maior
interação entre os seres humanos ao vivo e um futuro de mais livros, um futuro de mais arte para todos nós. Esse é o meu desejo. E eu quero dizer que estou sempre à disposição, basta chamar. Renato, doutor Muniz, Renato Muniz, um prazer muito grande, e por aqui a gente vai encerrando, dizendo a você, em nome da Rádio Web da UFTM, do reitor Luiz Santos Anjos, da Andréia, que é a coordenadora e organizadora de toda essa rádio aqui, desse movimento, dizer a você um muito obrigado, e vamos sim fazer próximas chamadas com você, que é um prazer muito grande estar com você. Renato, vai um abração, amigo, muita fé, saúde, e daqui a alguns dias, se Deus quiser, sem Covid-19. Um abraço. Um abraço, Júlio. Muito obrigado pelo convite. Tudo de bom. Foi um prazer. Prazer o meu. Tchau, tchau.